Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar de uma forma diferente através do vídeo. As questões que vocês queiram ou tenham dúvida vocês podem anotar. E na nossa próxima aula, para que haja uma interação, nós vamos responder todas as questões que vocês tiverem dúvidas durante o nosso tema. Dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar de uma das atividades da área de gestão de pessoas, talvez mais imprescindíveis e necessárias, que é a parte do treinamento e desenvolvimento. Então, vamos falar primeiro qual que é a diferença de treinar e desenvolver. Treinar, na realidade, é um ato intencional de fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem. É educar, é ensinar, é mudar o comportamento e fazer com que as pessoas adquiram novos conhecimentos. Então é uma tarefa super importante de nós da área de gestão de pessoas trazer para as pessoas a possibilidade de serem treinadas, porque a partir do momento que elas são treinadas, ali nascem novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos também vão trazer novas habilidades. Então, essas novas habilidades vão fazer com que as pessoas também mudem suas atitudes. Então, treinar é uma possibilidade do conhecimento ser adquirido, de habilidades serem praticadas e de atitudes acontecerem dentro das organizações. Então é fundamental que todo funcionário passe pelo treinamento. E treinar, ela requer, no sentido mais profundo, um pensar crítico, a criação e sempre colocar nos nossos funcionários a necessidade de aprender e aprender continuamente. Então, o treinamento também deve incentivar aos funcionários o autodesenvolvimento, a busca do seu próprio meio de reciclagem. Então, quando o funcionário começa a entender a necessidade e a importância do treinamento, ele passa a auto se desenvolver. Então, o treinamento, além de tudo, tem que ter coerência com aquilo que o funcionário executa. Muito importante, né? O profissional de treinamento, por sua vez, ele deverá conscientizar os funcionários da importância desse autodesenvolvimento. Muitas vezes o funcionário fica esperando que um gestor, que a empresa, fale para ele o que ele precisa. Na realidade, esta é uma demanda de mão dupla. Tanto a empresa pode subsidiar, quanto o funcionário também pode ter a necessidade de falar do que ele necessita, das decisões que são necessárias para um treinamento e principalmente como vai acontecer, de que forma vai acontecer esse treinamento. Uma das missões principais do treinamento é a atividade que vai trazer uma ambientação de novos funcionários. Então, toda vez que chegar novos funcionários, é um dever da área de gestão de pessoas proporcionar um ambiente social, onde que esse novo funcionário possa ali se desenvolver. Então, nós falamos lá do processo de recrutamento, seleção. Então, a partir do momento que o funcionário ele é recrutado, ele é selecionado, ele passa pelos exames médicos, aí ele entra na empresa. Um dos primeiros treinamentos que é muito importante é o treinamento de integração. Então, é um momento em que nós vamos integrar esses funcionários na empresa. Não tem coisa mais constrangedora quando o funcionário chega na empresa, ele não é apresentado, não é colocado para esse funcionário as regras da empresa, de como vai ser direcionado, em que áreas ele tem acesso, em que áreas ele não tem acesso, ou em que áreas ele tem acesso e como ter acesso, como funciona o plano de saúde, como que funciona as regras para alimentação. Então, todo esse processo talvez seja o primeiro a ter dentro da empresa, é o treinamento de integração. Além desse processo, o treinamento também traz a possibilidade de fornecer novos conhecimentos e principalmente desenvolver novos comportamentos diante do ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, um funcionário ele chega com um tipo de comportamento que não é adequado para a empresa, mas ele só vai saber disso se ele passar por um rigoroso processo de treinamento. É um processo onde vai trazer ali uma educação corporativa bem interessante e é necessário. E não tem área tão importante quanto a área que nós chamamos de T&D, treinamento e desenvolvimento. Né? Então, assim, dentro desse processo de entender, é muito importante que a empresa ela só vai conseguir manter um bom nível de produtividade se uma equipe for bem preparada, se uma equipe for bem treinada. Então, o fator humano influi de maneira decisiva em qualquer tipo de organização. Aliás, as organizações elas são feitas por pessoas, né? É uma organização feita por pessoas que buscam e necessitam de um determinado produto ou de um determinado serviço. Agora, muito importante,
é que um treinamento ele não pode ser feito de uma forma aleatória. Existe toda uma etapa para um programa de treinamento. No material que está disponível para vocês, exatamente no material 60, na página 60, no slide 60, vocês vão perceber lá que lá fala das etapas de um programa de treinamento, que nós chamamos de T&D. Então, toda vez que você vê a sigla T&D, se trata de treinamento e desenvolvimento. E é importante a gente entender essa questão do treinamento e, no caso, o desenvolvimento, porque o desenvolver, a partir do momento em que eu sou treinado, que eu sei o básico como isso acontece, eu consigo me desenvolver. Então, esse desenvolvimento, ele vem depois que você é treinado. Então, veja bem, se tem uma atividade que eu não sei fazer, eu vou passar por um treinamento para aprender a fazer. O desenvolvimento vai vir depois da prática. Então, eu só vou desenvolver depois que eu for treinado. E esse desenvolvimento, ele é contínuo dentro das organizações. A primeira coisa que nós precisamos entender dentro do treinamento é a etapa do LNT. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse processo de LNT. LNT, na realidade, é o levantamento de necessidades de treinamentos. Então, esse levantamento de necessidade de treinamento é quando a empresa começa a entender qual a necessidade que ela precisa, se ela realmente precisa e qual a complexidade desse levantamento de necessidade. Então, quando vocês virem a sigla LNT, se trata de levantamento de necessidade de treinamento. Então, esse levantamento de necessidade de treinamento, ele é feito diante das organizações, através de processos assim, rigorosos, de verificar com o gestor do local que tipo de treinamento precisa, por que precisa desse treinamento, verificar com os funcionários do setor qual tipo de necessidade, sempre levando em consideração as estratégias que a empresa está. Então, todo treinamento e desenvolvimento, ele vai passar por um levantamento de uma necessidade de treinamento. Então, é levantada essa necessidade. A partir do momento que é levantada essa necessidade, aí a gente passa para a segunda etapa, que é a programação. Aí a gente começa a programar esse treinamento, depois execução, depois avaliação. Então, são 4 etapas distintas: levantamento de necessidade de treinamento, a programação, a execução e a avaliação. Então, as diretrizes, eles passam a partir desse processo. Então, como que vai funcionar? Para a gente entender um pouco mais sobre esses 4 fatores que vão integrar o processo de recrutamento, de treinamento e desenvolvimento, de T&D, o levantamento, a programação, a execução e a avaliação. Então, nós vamos verificar isso já na nossa próxima temática. Então, mas para que a gente possa fazer um resumo, treinamento é um processo de extrema necessidade para qualquer organização. A partir do momento que os funcionários são treinados, eles conseguem fazer ali um autodesenvolvimento, que nós chamamos de um autodesenvolvimento, e acaba se desenvolvendo dentro das organizações, dentro de qualquer empresa. Para que esse T&D, esse treinamento e desenvolvimento, ele possa ser coerente, ele passa por 4 fatores distintos: o levantamento de necessidade de treinamento, a programação desse treinamento, a execução desse treinamento e a avaliação. Para que a gente possa entender cada um desses fatores, eu convido vocês para que a gente possa ver os próximos conteúdos. Mas é muito importante estar na mente de vocês. Treinamento, desenvolvimento são fatores extremamente importantes e eles são matrizes básicas de qualquer negócio. Não existe qualquer possibilidade de um negócio ser coerente e ter autodesenvolvimento se as pessoas dentro das organizações não forem treinadas. Então, é importantíssimo. No nosso próximo vídeo, nós vamos entender passo a passo de cada item desse: do levantamento de necessidade de treinamento, da programação desse treinamento, da execução desse treinamento e da avaliação. Por que é importante avaliar? Porque é importante avaliar se esse treinamento vai ser coerente com os negócios da empresa, né? Vamos colocar indicadores para poder entender se esse treinamento está sendo eficaz. Qual que é a vantagem que a empresa está tendo aplicando esses treinamentos? O que a empresa quer com isso? Então, é muito importante vocês acompanharem os nossos próximos vídeos, que neles a gente vai dar uma aprofundada para entender um pouquinho a necessidade desse treinamento e o porquê. E mais importante, qual é a habilidade
de um profissional se tornar um treinador, se tornar um multiplicador dentro da empresa. É muito importante ter multiplicadores, mas para ter multiplicadores eles precisam ser treinados e serem desenvolvidos. Então eu faço o convite para vocês. No nosso próximo vídeo a gente vai entender um pouquinho mais nesse contexto de levantamento de necessidade de treinamento, da programação, da execução e da avaliação. Até daqui a pouquinho.